No vídeo de hoje falarei sobre a possível não renovação do Robinho Júnior, falarei também sobre a torcida do Santos, sobre a base, sobre a diretoria, sobre um monte de coisa que eu já prometo pra você que eu vou me estressar muito, ok? Pra quem não viu, o Musetti publicou ontem um vídeo no YouTube dizendo que o Robinho, o seu staff, não quer renovar com o Santos buscou pra renovar e o staff dele não quis a renovação por enquanto. Por quê? Porque o menino não joga, certo? O Robinho tem contrato até abril do ano que vem, a partir de setembro, outubro já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça no ano que vem, ou o Santos vender ele na metade do ano e arrecadar pouco dinheiro, muito mais que deveria ter sido arrecadado, certo? E eu também quero falar sobre a torcida do Santos, no qual tá falando umas paradas que eu não consigo entender, tá? Eu vou mostrar pra vocês exemplos, e eu quero aqui que a gente entra em algum senso comum, que não é possível. Bom, se tem uma coisa que a diretoria do Santos sabe muito fazer, é controlar a narrativa. Isso eles são a melhor coisa possível de fazer. Eles sabem muito, eles são gênios fazendo isso. E tem horas que eu fico com dó de vocês, torcedores. Porque eu acho que vocês, assim, não percebem o quanto vocês são feitos de burros, o quanto vocês são feitos de idiotas, o quanto vocês são feitos de otários, e às vezes vocês não percebem. Às vezes, o trabalho do cara que faz essas paradas aqui que eu tô fazendo é alertar vocês. Aí depende se você quer entender, quer abrir o olho, quer acordar ou não. O que o Santos faz com as categorias de base há muito tempo é uma parada crítica. É uma parada ridícula. Eu conversei já com atletas, ex-atletas da base do Santos, que mandou mensagem assim, ó. Irmão, você tá 100% correto. A bola não entra em jogos, não é por acaso. O que eles fazem é ridículo. Fizeram isso com o Jair de uma maneira ridícula. Fizeram isso com o Souza nesse começo de ano de uma maneira vergonhosa. O que fizeram com o Souza é um bagulho vergonhoso. Vergonhoso. E agora estão fazendo com o Robinho. E, mano, me desculpa. Se você é desse tipo de torcedor que tá indo nas postagens, por exemplo, o Mosetti postou lá um Reels lá, sobre a possível não renovação do Robinho, e eu vejo as pessoas falando nos Twitters, no meu canal mesmo, nas minhas lives. Cara, se você acha que esse aqui é um dos problemas do Santos, e se você acha que o problema é ele não estar pronto e que ele tá ali só porque é o pai dele, pelo amor de Deus, acorda pra vida, mano. Rapaziada, vocês acham que a mãe do Robinho, o Robinho, chegou lá no Santos e falou assim, ó, sobe o moleque, bota o moleque pra jogar? Não. Sabe quem que fez isso? Foi o seu digníssimo presidente, que já subiu e deu a camisa 7 pra ele. O seu digníssimo presidente. Mas sabe qual foi a parada? Ele correspondeu nos jogos que jogou. É aí que fica feio pra essas pessoas. Ele foi pro amistoso, nada a ver do Santos, porque ele nem ia jogar. O Kleber Xavier viu ele jogando lá um jogo do Sub-20 e falou, faz suas coisas malas aí que você vai viajar. Aí ele foi no jogo e deu assistência pro Pituca. Daí o Pituca faz o gol lá no amistoso, pá, aí ele já começa a jogar. Aí ele joga contra o Flamengo, na Vila, que o Neymar faz o gol. Ele joga contra o Inter, na Vila, que ele joga bem pra caralho nesse jogo. Ele correspondeu. Quando ele jogou, ele correspondeu. E eu vou te falar, ele foi jogado num covil de leões, tá? Ele serviu como balde expiatório. Ah, tem muita marra. Ah, que não sei o quê. Ah, que não tá pronto. Mas é claro, meu filho, ele tem 18 anos, filho. Que jogador que vai estar pronto com 18 anos? Se ele tivesse pronto com 18 anos, ele tava no Real Madrid, meu filho. Mas você não consegue enxergar que ele tem mais talento que o Lautaro? Do que o Cabaleiro? Do que o Tassiano? Você não consegue enxergar isso? Daí vamos lá lembrar. Vamos lá lembrar. 2 jogos que o Robinho foi titular. 2 jogos. Palmeiras no Allianz Parque, no qual o Santos entrou esse jogo em zona de rebaixamento, ou quase na zona de rebaixamento, porque o Vitória ia ter um jogo fácil contra o Sport, se não me engano. E Inter no Beira-Rio, no qual era um jogo que o Santos já estava na zona de rebaixamento, e foi aquela escalação patética do Vojvoda. Aí eu falo pra vocês. O moleque foi titular nesses 2 jogos. Jogou inúmeros jogos enquanto o time estava em zona de rebaixamento, enquanto o time estava perdendo e se complicando no Brasileirão. Ele entrava e correspondia. Entrava e mudava jogo. De verdade. E não vem brigar comigo e falar que ele não mudava jogo porque mudava pra caralho. Na moral. Não vem ser... na moral, não vem ser pau no cu comigo, não. O jogo contra o Inter, que a gente tá perdendo de 2-0, ele entra e muda o jogo. Ele entra muito bem naquela partida. Acho que ele é o bom tempo que entra. Entra muito bem no jogo. Contra o Flamengo, ele entra bem. Não vou falar que ele mudou o jogo, mas porque o Santos tava num contra-ataque. Mas ele entra bem, tem uma escapada no meio de campo lá em cima do Léo Pereira. Pá.
Contra o Fortaleza, ele muda completamente o jogo. É a melhor partida dele no profissional. Contra o... Falei contra o Fortaleza. Contra o Grêmio, ele muda completamente o jogo. Tem o escanteio que ele bate, Zé Rafael cabeceia. Ele faz várias jogadas nesse jogo. Contra o Mirassol, ele entra muito bem nesse jogo também. Contra o Mirassol, que ele quase faz um golaço, que ele dribla e bate de direita. E tem outro jogo. Contra o Mirassol e contra o... Vou lembrar. Não, eu vou lembrar. Flamengo no Maracanã, que entra ele o Bom Tempo e muda o jogo também. Só nisso eu falei 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos eu falei. 6 jogos. Ah, Peu, tem jogo que o Santos não ganhou? Não, mas ele entrou e mudava o Santos. Mudava. O time mudava. E o que aparecia na capa não era Neymar, não era Brazão, não era o Vojvoda, não era Marcelo Teixeira. Era Robinho nas capas. Era Robinho. Ele serviu de balde expiatório no ano passado. De bode expiatório no ano passado. Aí eu chego, agora no começo desse ano, né? O moleque recebeu sondagens de várias equipes, porque apareceu o talento dele no Brasileirão do ano passado. Não, você vai ter oportunidade, mano. Não, você vai ter oportunidade, você vai jogar. Aí tá o primeiro jogo do ano. O Guilherme foi vendido, o Barreal não podia jogar, o Miguelito ainda não tinha sido testado. Aí as opções pro ataque era Barreal não podia jogar, perdão. As opções pro ataque era Cabaleiro, Lautaro, Gabigol e Robinho. Adivinha quem ficou no banco? Ah, vai tomar no cu, né, porra? Vai tomar no cu, né? Se o Cabaleiro não jogava quando o time tava na zona de rebaixamento, quando o time tava todo fudido lá brigando pra não cair, não jogava, não era relacionado, aí chega no primeiro jogo do ano, no qual é um jogo legal pro moleque jogar, volta do Gabigol, Vila Belmiro lotada, pai, pum. Aí não, vamos ser reserva. Tudo bem, ele entrou mal nesse jogo, tá? Ele entrou mal nesse jogo. Eu não tô passando pano. Ele entrou mal nesse jogo. Mas que era pra ser titular, né? Era pra ser titular. Assim, quer dizer que ele é a salvação do Santos? Não, ele não é a salvação do Santos. Mas ele é um atleta que vai render muito pro Santos. Muito pro Santos. Eu falo de dinheiro, mas também em campo. Ele vai render em campo. Porque a bola não queima no pé dele. Ele sabe se associar, ele sabe fazer tabelas, ele tem um primeiro toque. Evoluir. Ele vai evoluir. Quem você acha que vai mais evoluir? Ele ou o Lautaro? Ele ou o Tassiano? Quem você acha que mais vai evoluir? Quem vai render mais pro Santos? Dinheiro. Aí, mano, agora eu tenho que ver torcedor. Não, vai embora. Tá se achando. Ai, que não sei o quê. Pô, ô, rapaziada, na moral, mano, o moleque é mais Santos do que qualquer um que tá lá. Acho que só não é Michael Neymar. Ele é mais Santos que qualquer um que tá lá, mano. Ele é um torcedor dentro de campo, mano. É um torcedor dentro de campo. Tem lances do Robinho que às vezes vocês não percebem, mano. Tem um... Arrascaeta tá perdendo o pênalti. Vou pegar aqui pra vocês, mano. Vou pegar aqui pra vocês. Porque quando é pra falar da base, eu vou defender mesmo, mano. Quando é pra falar da base, eu vou defender mesmo. Quando é pra falar da base, mano, a gente tem que defender mesmo. É a nossa maior joia, é a base. A base é a nossa maior joia. O dinheiro do Santos tá ali. Arrascaeta tá perdendo o pênalti aqui. Arrascaeta perde o pênalti, era pra ser 3-0, né? É aqui. Ó, Santos no Maracanã. Santos no Maracanã. Pênalti pro Flamengo. 2-0 pros caras. Os caras iam fazer 3. Santos tava tomando uma massa nesse jogo aqui, a partir que tomou 1-0. Pegar o replay do lance. Ó, o Robinho, ele vai estar aqui no cantinho do lado do goleiro, ó. Ó o Robinho aqui, ó. Ó o Robinho aqui, ó. Ó, o único que comemorou. O único que comemorou. O único que comemorou o cara perdendo o pênalti. O único comemorou. O único comemorou, ó. Ó, o único comemorou. Os outros ali, ó, não sabem o que é ser Santos, filho. Não sabe o que é o Santos. Não sabe o que é ser Santos. Não sabe. Não sabe. Se tem uma coisa que eles não sabem é ser Santos. Por isso que os meninos da base têm que jogar. Porque os meninos da base sabem o que é ser Santos. Eu não falo que os meninos da base têm que ser titular. Eu falo que os meninos da base têm que estar à frente desses outros bagres que jogam. Eu não precisa que ele seja titular absoluto que joga todos os jogos. Mas vamos lá, vamos refrescar a memória do torcedor do Santos, mano. Vamos refrescar a memória do torcedor do Santos. Santos e Mirassol, que eu falei que ele entra e muda o jogo. Jogadaça dele aqui, ó, que quase sai o gol. Ele abaixa, o Mike vai, dá o tapa pra trás, ele ganha, dribla e quase faz o gol. Ó os comentários, mano. Toda vez que o time... Aqui, ó, porra, faltou o gol do moleque. Imagina quanto jogada poderia ter saído se o Robinho jogasse no lugar de Guilherme e Lautaro. Era só tocar ao outro. Se ele dá uma ajeitadinha pra... Beleza, esse time ainda vai matar do coração. Muito bom jogador ruim junto, dá nisso. Jogadaça, mais bom tempo estava sozinho, pá. Beleza, aqui você vê os comentários, mano.
A maioria dos comentários é positivo, mano. Tá ligado? A maioria dos comentários é positivo. A maioria. Aí você vem aqui. Assistência dele pro Rolezer. Tá ligado? O moleque tem o senso de sair da jogada, monitorar o Rolezer, dar o tapa pra trás e gol. E os comentários aqui nessa época eram todos positivos. Era todos positivos. Aí aqui, Santos e Flamengo. Acorda, Vojvoda, que eu falo. Acorda, Vojvoda. Eu não vou nem mostrar o vídeo pra você, eu falo. Acorda, Vojvoda. O Robinho tem que ser titular nesse time. Pá. Aí você pega os comentários, até que enfim concordamos, falou tudo. Se você puxar as jogadas que o Robinho e o Meirelles vendido de oportunidade na base fazia entrosamento necessário, pá. Aqui tem vários comentários positivos com o cara, tá ligado? Vários comentários. Vários comentários. O Robinho entrou no jogo, o jogo virou outro, mas quando o Guilherme entrou, o time morreu. Vários comentários positivos com o moleque. Aí aqui, contra Fortaleza, que eu vou até colocar esse lance aqui. Esse lance tem que colocar, porque esse lance aqui é inacreditável. Que ele tenta o drible aqui, consegue o drible, dá um passe absurdo pro Guilherme e o Guilherme faz essa desgraça aí. Os comentários aqui, obviamente é engraçado e tal, mas tem comentário aqui elogiando o Robinho. Aí tem aqui um highlight dele contra o Fortaleza, que pra mim é o melhor jogo dele no profissional. E aqui os comentários são todos positivos, ó. Moleque é bom demais, muito melhor que o Guilherme, Tiquinho e Lautaro. Robinho é um monstro, tem que ser titular. Titular pra ontem. Esse cara falou, eu sou mais o Guilherme. Longe desse time. Aí, cara, aqui era uma brincadeira. Joga muito, espero que seja titular. Tem que ser titular pra ontem. Não tem como desmerecer. O cara não é um daqueles que só é filho de jogador. Bora colocar Robinho, Souza, bom tempo. Beleza. Aí aqui, ó, outro vídeo que eu falo. Robinho Júnior chuta, bom tempo faz um rebote. Mas não tem que usar a base, né, Vojvoda? Tem que colocar o Guilherme, o Lautaro, o Tassiano. Aí, ó, mais um vídeo. Aqui é o jogo contra o Flamengo, perdão. Aqui esse outro vídeo, esse jogo aqui, que eu falei, eu não lembro que jogo que foi, tá? Perdão. Aí aqui, ó. Impressionante como você sempre tem razão. A molecada da base é muito melhor. Inacreditável como jogador excelente, como bom tempo, perdeu espaço sem explicação. É tão simples, só usar a base. Aqui é o jogo contra o Flamengo, tá? Aí aqui outro vídeo, só a base pode nos salvar, verdade, isso é verdade, boa, falou tudo, a base salva, um que entende isso, falou tudo, melhorou não, o Flamengo deixou, adivinhei, faz, beleza, aqui ó, Robinho Júnior titular, ponto, queria tanto que ver mais jogos do Neymar, Rolezer, Boltempo, Robinho, não tem jogo deles, não tem, porque tem que ter Cabaleiro, tem que ter Guilherme, tem que ter Tassianos, tem que ter Lautaros, tem que ter todos esses caras na frente deles. Aí eu pergunto pra você, torcedor, mano, será que você tá sendo justo? Quando você chega aqui, ó, na postagem do Lucas Musetti, aqui, ó. Ó. Será que você tá sendo justo, mano? Quando a gente vem aqui na postagem do Lucas Musetti sobre a renovação do Robinho, mano. Aqui, ó. Falei que tinha que ser vendido na hora daquele aceno do Inter. Gratidão, boa sorte. Ilusão é pensar que ele vai fazer o mesmo que o pai fazia. Não vai perder nada se não renovar. Acho que é o Anja 2.0. Se não fosse filho do homem, ainda seria banco sub-20. Tomara... Muita marra pra quem não faz nada como profissional. Quer ir, vai. Tá zero preparado pra jogar futebol profissional. Aqui, apareceu uns comentários positivos agora em relação a isso, porque eu postei nos meus stories, indignado, com os comentários dessa publicação. Aí eu falo pra você, mano. Você acha que você tá sendo justo com o nosso maior talento? Eu não falo com o Robinho é o nosso maior talento, eu falo com a base. Você acha que você tá sendo justo, mano? Na moral, eles nunca vão ser um problema no Santos. Nunca, a base nunca vai ser um problema no Santos. Nunca. O Patati, que vocês tratavam como lixo, o Patati que era um problema no Santos, o Patati ele foi vendido e rendeu dinheiro pro Santos. O Patati. E agora ele tá lá no AZ da Holanda. Ele foi vendido por 6, 7 milhões de euros, 4 milhões de euros. E agora tá lá no AZ da Holanda. A base nunca vai ser um problema, sempre vai ter espaço, sempre, o Santos sempre vai conseguir vender esses moleques. Mas tem vendas que vai conseguir, ó, salvar esse clube. Que nem o Souza, 15 milhões de euros, que mal jogou. Que muitas das vezes era preterido pelo Escobar. Eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque ano passado eu fiquei gritando o ano inteiro que o Souza era titular, mas não, o Souza não tá pronto. Não, o Escobar é raçudo, marca mais. Tá bom? Tá? Final do ano, o Escobar se machuca, Souza joga 3 jogos, 3-0. Outra coisa de jogos de 3-0. Juventude e Santos, 3-0. A torcida toda pedindo o Robinho pra jogar do lado do Neymar. O Neymar jogou os 90 minutos naquele jogo, se eu não me engano. Quase os 90. O Robinho não entra. Pra mim, aquele jogo foi uma covardia que o Vojvoda fez. E se tem uma coisa que eu quero questionar no trabalho do Vojvoda, é isso. É o quanto ele é covarde com a base. Hoje, a dúvida pro Santos no jogo de hoje é entre Bom Tempo e Barreal.
Será que tem dúvidas depois da partida do Bom Tempo, de domingo? Será que tem dúvidas? E outra coisa, né? Se a diretoria nossa quer ficar assoprando pros outros que vai usar a base, que nem assopraram pra mim, o Alexandre Barros pra mim, tira os dragão que tá lá, mano. Tira esses medalhão, mano. Tira o Mike. Quando o Igor Vinícius estiver zoado, o Sherman joga. Tira Zé Rafael, Rincon. Rincon tá no Santos. Rincon. Por exemplo, na zaga, tira Basso e deixa o Ananias. Tira o Basso, deixa o Ananias e o Alencar. No meio de campo, tira Rincon. Tira Zé Rafael, tira João Schmidt. Ah, o... não sei quem tá fora. Gustavinho. Ah, não sei quem tá fora. Pepe Firmino. Bota a base, então. Ponta esquerda. Ah, o Rony tá fora. Matheus Xavier, mas não. Moisés agora, né? Ponta direita. Ah, o Barreal tá fora. Robinho. Centroavante. Ah, não. Bota outro. David Nogueira, ali, ó. Sub-17. Mas não, gente. Sempre tem 2, 3 bagres na frente. Pra um atacante da base jogar, o Gabigol não pode jogar, o Lautaro não pode jogar, o Tassiano não pode jogar. Aí tem oportunidade. Pra ponta esquerda jogar, pro Matheus Xavier jogar, o Rony não vai poder jogar, o Moisés não vai poder jogar, o Barreal não vai poder jogar, porque às vezes ele joga na lado esquerdo, aí joga o Matheus Xavier. Entendeu? Então, assim, mano, eu fiquei revoltado, de verdade, com essa situação do Robinho. Eu fiquei revoltado. O Santos não ter procurado ele pra renovar no começo no final do ano. Ele não tá tendo oportunidades pra mim, não faz sentido. Ele entrou mal em alguns jogos. O jogo contra o Novo Horizontino ele entrou mal e, se eu não me engano, contra a Chapecoense. Mas contra a Chapecoense virou uma bagunça depois das alterações. O Voivoda mexeu muito mal, muito mal. O Voivoda mexeu muito mal contra a Chape. Quando ele tira o Zé Rafael e bota o Robinho, ele acaba o Santos. Porque o Robinho tinha que entrar na ponta, no lugar de outro ponta. Ele tira o Zé Rafael e o Santos tava amassando a Chape pelo meio, né? Mas tudo bem. Mas ele entra bem contra o Palmeiras, né? Que ele quase faz o gol. Ele quase faz o gol e o Miguelito quase faz o gol, né? Que o Carlos Miguel defende. E assim, mano, eu fico triste, sabe? Eu fico triste porque quando eu fiz a postagem sobre o Souza, né? Quando o Santos controla a narrativa. Porque assim, mano, tá chegando informações sobre o Santos pra mim agora, mas nunca chegou informações sobre o Santos pra mim, tá ligado? Eu nunca nem procurei saber também de dentro do Santos. Daí quando eu postei este vídeo do Souza, né, que eu falo, mano, não caiam nessa, mano. Se os caras quiserem renovar com o Souza, eles tinham renovado faz tempo, mano. Eles estão querendo queimar o moleque, não sei o que. Aí o Souza curtiu esse vídeo e começou a me seguir a partir deste vídeo. E se você não sabe, no Instagram tem uma ferramenta, quando a sua conta é profissional, aparece o Reel que a pessoa começou a te seguir. Por exemplo, Souza começou a te seguir a partir desse Reels. Aí você clica e vai pro Reels que ele começou a te seguir. E era esse vídeo aí, que eu falava dele. E aí, mano, eu conversei com umas pessoas que cobrem o Santos, né? E as pessoas me falaram, mano, é ridículo o que estão fazendo, mano, é palhaçada. Mano, os caras são muito covardes. E agora com o Jair, né? Porque eu fiquei sabendo também que o Santos deve, o pai do Jair, a família do Jair, deve o empresário, que se eu não me engano, que, mano, o Santos queria vender ele na Série B, por isso que ele não jogava tanto na Série B, que ele não queria ter ido pro Botafogo. E aí, a negociação do Jair é um bagulho criminoso, mano. Mano, a negociação do Jair tá entre as piores da história do Santos, rapaziada. Ele não queria sair, o Santos forçou pra ele sair. Daí o Santos trouxe o Tiquinho num valor absurdo, né? Que o Tiquinho veio por, se não me engano, 4 milhões de euros. E o Tiquinho também não queria jogar no Santos, mano. Vocês sabiam disso? O Tiquinho não queria jogar no Santos. E sabe como o Santos convenceu? Oferecendo mais do que ele ganhava no próprio Botafogo. Ele ganha 1,5 milhão no Santos. 1,5 milhão. Tá ligado? E outra coisa, mano. O Santos tomou 4-2 pra Chape. O Alex Duarte fez 3 erros graves naquele jogo que resultaram em gols. E sabe quem foi o foco da torcida? Vinícius Lira, menino da base. Que não fez uma boa partida. Mas que, mano, você tem que entender que quando tá jogando o menino da base, o normal é ele oscilar. Quando um menino que tem 18 anos não oscila e já tem o timing perfeito das jogadas, é porque ele já tá pronto de subir, tá ligado? De ir pra outro time, de ir pra Europa, tá ligado? Beleza. Você via mais torcedores falando do Vinícius Lira do que do Alexis Duarte. Da partida contra o São Paulo no Morumbi, o Zé Rafael fez uma partida digna de a torcida organizada chegar lá no CT no outro dia e falar um monte na cara dele, mano. E sabe o que eu mais ouvi de torcedores? Do Lira e do Robinho, que nem jogou. O Robinho nem aqueceu, tá? Contra o São Paulo. Ele nem aqueceu contra o São Paulo, tá bom?
E eu via mais torcedores falando dele. Eu não consigo entender. De verdade, pegaram algum alvo que tá errado. Tá ligado, mano? Daí agora, se o rapaz quer sair, se não querem renovar, justo. Não tem oportunidade. Não joga. Serviu de bode expiatório no ano passado. Aí eu fico pensando, mano. Até quando, mano, a torcida vai ficar assim, mano? Quando que vocês vão acordar, de fato, mano? Eu tô esperando vocês acordar, mano, pra nós ir junto, seguir esse caminho, tá ligado? Pegar aqui a mão um com o outro, dar a mão um com o outro, e junto seguir esse caminho, mano. Não vai dar, mano, pra gente ficar tomando martelada, e aí o Robinho o problema, daqui a pouco o Gabigol o problema, daqui a pouco o Neymar o problema, daqui a pouco o Brasão vai ser um problema. E nunca é eles, mano. O foco, tudo tem que ser eles, mano. Se a bola não entra, se o jogador erra a bola de baixo, se o jogador erra o gol debaixo da trave, a culpa é da diretoria. Se o cara faz um pênalti ridículo, a culpa é da diretoria. Se um cara não quer renovar, a culpa é da diretoria. Se o Santos não conseguiu contratar um jogador, a culpa é da diretoria. Tudo é culpa deles. Tudo que acontece no Santos hoje é culpa deles. Tudo que acontece no Santos é culpa deles. A gente tem que ir nessa, mano. A gente tem que dar a mão um com o outro, mano, e forte nisso, cara. A organizada já declarou guerra contra o Marcelo Teixeira, de forma pacífica, protesto legal. Teve faixa já lá, pá, pum. Internet, fora Teixeira, todos os comentários. Vários caras fazendo um conteúdo legal sobre isso. A gente tem que dar a mão, a gente tem que ir junto, a gente não pode focar em algum, mano. A gente não pode ver que um é um problema. A gente não pode pegar pra Cristo um menino que tem 18 anos, mano. Que sofreu, querendo ou não, mano. Ele não tem culpa do que o pai dele fez, mano. Mas ele tem orgulho do pai dele. Do que o pai dele fez como profissional e como um pai. Tá ligado? Daí você não pode querer chegar e falar, não sei o que. Não, mano, é família. Tá ligado? Aí ele que se vira. Tá ligado? E o moleque é muito Santos, rapaziada. Muito Santos, mano. O moleque ama o Santos, mano. Ama o Santos. Ele ama o Santos. Tá ligado? Em derrota ele sente mais do que a maioria. Quando não joga ele deve sentir mais que a maioria. Quando ele não consegue fazer um gol ele sente mais do que a maioria. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Absoluta do que eu tô falando. Absoluta. Você acha que o Lautaro, quando errou aquele gol contra o Guarani, chegou na casa dele e ficou triste? Então é isso, velho. Esse é o vídeo, tá? Talvez eu vou fazer outro vídeo sobre isso, um pouco mais curto, não sei. Mas eu tô muito irritado com isso, de verdade. Tô muito irritado com isso. Muito irritado com isso. Muito.